primeiro que o Marcola do Lula não foi demitido para que a Polícia Federal o investigasse. Ele saiu a pedido para ir trabalhar na campanha à presidência do Lula. Então, calma aí, né? O presidente estava muito confortável com o Marcola saindo para trabalhar na sua campanha. O presidente poderia não saber, claro, mas aí é uma outra história. E eu quero resgatar o ponto de um comentário que você leu, Yasmin, que é sobre a coisa que me fugiu nesse momento, obviamente. Então posso? Pode ir, vai lá. Você lembra? Foram muitos, né? Eu vou começar a ler mas pode menos. ir. Não, então, por favor. Ajudar. Já passei a vez. Não, pode ir. É sobre como a corrupção não importa, o que vai importar. E é verdade. É verdade. Assim, ó, se fazer as coisas certas não importa, se fazer o que é certo, se seguir a lei, se seguir as regras, não importa, o que vai importar? E aí a gente cai no que falou um outro comentário que você leu antes. No Brasil, ser honesto é coisa de otário. E é isso. Seguir as regras no Brasil é coisa de otário. Parar no sinal vermelho no Brasil é coisa de otário. Todo mundo está com pressa e queria ir antes. E assim você destrói uma sociedade. Tem um livro do Eduardo Gianetti em que ele pergunta como que dois países que foram absolutamente destruídos no século XX, a Alemanha e o Japão, conseguiram enriquecer de novo no mesmo século. E tem muito dessa questão de regra, da questão de diminuir os custos do relacionamento de pessoas. Há uma forma de fazer as coisas, vamos fazer, porque isso diminui o custo para todo mundo. As pessoas, vamos só seguir o que está determinado. E no Brasil, a gente tem muita dificuldade de fazer isso, porque não vale a pena. Porque não vale a pena. Você vai se prejudicar e seguir a regra enquanto todos os outros estão burlando a regra, você vai se prejudicar e ter um custo a mais, você vai se prejudicar e demorar um tempo a mais. Não vai. E isso se revela em todas as escalas. Se a gente fosse um país, que se importa mais com a lisura no serviço público, com certeza o chefe de gabinete do presidente da República pensaria duas vezes antes de aceitar 240 mil reais de uma lobista. Centenas de milhares de reais de uma lobista. Sei lá quantos meses de salário isso representa para o Marcola, mas é uma quantia significativa. E, ok, a vida segue. O seu chefe está numa campanha para reeleição, mas tudo bem, é impressionante. E, de novo, enquanto seguir as regras, enquanto fazer a coisa certa, enquanto fazer com que seu comportamento na sociedade seja baseado naquilo em que a gente concordou, a gente acordou que seriam as normas, ninguém vai puxar o bonde sozinho, ninguém vai levantar o dedo, nenhum partido político vai levantar o dedo, pelo menos um partido político relevante, de dizer, olha, nós vamos expulsar sumariamente pessoas que estão ligadas à corrupção ou qualquer investigação. Não vai porque, o eleitor não está ligando, o cara lá do partido é que vai ligar. Não adianta. É um problema social que a gente tem, não é um problema da política. Eu queria acrescentar, só para deixar claro, que eu não estava dizendo na minha fala, primeiro, que eu concordo, e segundo, que está certo que os eleitores não se importem. Eu estou colocando que, a essa altura, é o que tem para hoje também. Porque, assim, o cenário que o Pedro traça ali, neste momento, ele é uma idealização, neste momento. Não, da gente... Tá, então, se é o critério mínimo, os dois principais talvez não estivessem na concorrência, e eles estão. Isso não é um cenário, é hipotético. E a gente já chegou até aqui, e investigações ainda estão correndo, e coisas estão acontecendo. E também tem isso. Eu acho que, assim... Eu tenho poucas dúvidas sobre a idoneidade dos políticos que a gente noticia, porque eu cubro política já há bastante tempo, porque eu sou realista e porque eu não tenho torcida.
Eu tenho minhas preferências eleitorais particulares como cidadã, como jornalista e como, né, política eu não tenho, analista política eu não tenho. Então, eu não tenho ilusão quanto a isso. Agora, o fato é, nenhum dos dois está condenado. Os dois estão com denúncias acontecendo, com coisas acontecendo no Supremo Tribunal Federal. É esse o estágio que estamos agora. A Justiça não os condenou, eles estão elegíveis. O Lula voltou a ficar elegível, o Flávio sempre esteve elegível. Eles são os candidatos, eles têm cada um perto de 40% de intenções de voto. A esta altura, o que o eleitor está pensando? Eu entendo que ele olha para tudo isso e ou ele está plenamente desalentado e aí está num modo... Ou, que aliás é o tema da minha coluna do Cá Entre Nós de hoje, ou ele está apaixonado e está em modo negação sobre o próprio candidato e é tudo outro, é tudo outro. É essa a minha análise, Pedro. Não é uma análise de é isso mesmo, corrupção não é importante, azar, que pena. É este o cenário. É diante disso que o eleitor está. Existem outras coisas acontecendo na cabeça desse eleitor, a meu ver. Existe um eleitor de esquerda e centro-esquerda que, por conta do que aconteceu na Lava Jato, mesmo o eleitor não negacionista da corrupção que aconteceu no Petrolão, e ele existe, embora ele seja minoritário na militância. Ele é raro. A maioria da militância acha que a Vaza Jato magicamente transformou tudo o que aconteceu no Petrolão uma grande mentira. E não é, assim, a pessoa minimamente honesta consigo mesma, né, que não seja negacionista política, sabe que não é isso. Sabe que o que a Vaza Jato revela é uma condução absolutamente inaceitável de um processo judicial contra o Lula. De resto, a corrupção que aconteceu no Petrolão, como o Pedro descreveu muito bem, é um fato. Mas existe uma percepção na esquerda como um todo de que toda denúncia contra o Lula, ou que chegue perto do Lula, seja armação para tirá-lo, para enfraquecê-lo e tudo mais. E nesta chave entra inclusive o Lulinha. O Lulinha é um caso muito interessante da política nacional, porque ele tem mentiras tão absurdas sobre ele, quanto tem coisas muito críveis. E o que esse tipo de figura incita na militância de esquerda? Nada nunca foi provado. Ou você acha que ele é dono da Friboi? Isso, exatamente. Aí você vai falar, tá, mas ok, eu entendo esse argumento, mas veja, isto posto tem ele fazendo lobby na antessala do Planalto neste momento. Isso que estava... mas isso é vazamento seletivo. Tá, mas tá lá. Então, assim, as argumentações vão ficando todas muito difíceis. A centralidade que esse tema vai ganhando nas bolhas engajadas é muito diferente das bolhas não engajadas. Esse é o meu ponto, entendeu? O meu ponto não é que se isso devia ou não ser central em termos do que é mais importante para o Brasil ou do critério mínimo. Meu ponto é que quem é muito engajado já está ignorando o caso alheio, ou, na verdade, usando só o caso alheio e ignorando o próprio. E quem não é muito engajado não está preocupado com isso. Está preocupado ou com a economia, ou com a segurança pública, ou com não sei o quê, ou para onde que vai viajar no dia 4 de outubro. Entendeu? Eu realmente acho que as pessoas não têm mais essa aderência ao tema corrupção que já teve em outros momentos, por essas duas razões. Ou porque não está engajado, ou porque é tão engajado que ignora, que a coisa passa por aqui, assim. Então, eu queria só fazer esse esclarecimento que não passa por defender ou por achar que isso está certo ou não. É a minha análise bem fria do que eu estou enxergando neste momento. Eu fico pensando no pós-eleição, se o tema da corrupção vai voltar.
porque a esquerda vai viver uma mudança de geração, inevitavelmente. Se o Flávio perder, imagino que outras lideranças da direita também se colocarão num papel de liderança. E eu imagino se o tema da corrupção vai voltar uma vez que a gente retire de cena o Lula, principalmente na esquerda, né? A esquerda tem essa renovação e a direita supere, porventura, o Flávio e a família Bolsonaro. Porque esse é um tema que deveria ser importante no Brasil, né? Já que a corrupção é uma coisa tão prevalente, que a gente lida com ela diretamente ou pelas notícias de uma forma tão forte, tão frequente, se esse tema voltará uma vez que a geração seja renovada na política brasileira. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. O filho mais velho do capitão segue aqui de pé, firme e forte ao lado do povo brasileiro. Os dois estão jogando o mesmo jogo, cada um preocupado com a sua eleição. Ninguém está preocupado com o Brasil. Tudo que dá certo nesse país parece que o PT não gosta. Nós não precisamos ser refém de um debate político construído entre um mongoloide como Flávio Bolsonaro e um cachaceiro senil como Lula.